Fala galera, beleza? Então agora que eu vou falar a respeito desse assunto, que seria o fator de tensionamento CNC caseira. Então enfim, essa questão desse fator de tensionamento, ele tem uma importância maior ou uma influência maior em CNCs caseiras, beleza? Mas também mencionando que, enfim, uma CNC caseira ela pode ser perfeitamente travada, tão boa quanto uma profissional, desde que se utilize equipamentos ou componentes de qualidade, beleza? Mas eu estou falando isso dando uma ênfase maior para estruturas de madeira, uma estrutura de metal, mesmo que seja de metal um pouco mais frágil, que acaba apresentando esse fator de tensionamento que a gente vai descobrir. Beleza? Eu estou falando mais especificamente a respeito de, por exemplo, você pegar bem na ponta da fresa e movimentar, fazer uma tensão para frente, ou para trás, ou para um lado, para o outro, você vai perceber que ela se movimenta. Então, se você colocar uma régua ali, fica bem evidente que às vezes ela vai correr 1 milímetro para um lado, 2, dependendo de quão travada é a sua máquina, de quão travada está a sua estrutura, beleza? A ideia aqui é o seguinte: é chegar a um fator de maneira que eu consiga padronizar essa diferença desse erro para que ele chegue próximo da perfeição, beleza? Isso tem uma influência direta, principalmente quando você vai trabalhar com cortes de encaixe, seja peças de encaixe ou que você quer encaixar uma peça dentro de uma furação, alguma coisa assim, beleza? Aí sim tem bastante relevância essa questão, tá? Então, resumindo, vamos lá. Então você desenhou um quadrado 40 por 40 e o resultado foi ou 41 por 41 ou 39 por 39. Isso daqui até acho que tem que ser feito na prática para começar a avaliar isso daqui, beleza? Então você desenha no programa exatamente a peça como você precisa, beleza? E eu já vou explicar o porquê. Você não deve tentar compensar esse fator no desenho, beleza? Assim, às vezes as pessoas vão associar isso daqui e falar, mas se é 40 por 40 e está saindo 41 por 41 ou 39 por 39, tem a ver com a calibragem da máquina. Não, a calibragem você faz com a máquina sem tensionamento algum, ok? Às vezes, tipo, pode ser que ali a correia esteja folgada e tal, alguma coisa assim. Mas se está ajustado com a máquina livre, você pede para ela se movimentar 100 milímetros, ela se movimenta 100 milímetros, está calibrado, ok? O que está influenciando agora é o fator de tensionamento, que é quando a máquina está trabalhando, em função da movimentação da estrutura, pode apresentar diferença. Mas o que você vai observar é que o erro se mantém. Se eu desenhasse 10 quadradinhos de 40 por 40, todos eles sairiam com 41 por 41, ok? Por isso que existe um padrão. Então, outra coisa que você deve também especificar é o que ou qual seria a velocidade boa de trabalho para você, beleza? Porque alguns parâmetros você vai ter que manter fixo. Então, por exemplo, eu especifiquei, eu quero que a minha máquina trabalhe a 1800 milímetros por minuto. E como eu trabalho muito com MDF 16 milímetros, eu quero que ele seja cortado em no máximo 5 passes. O que vai dar passe de 3,2 milímetros. Aí vai de cada um também. Porque esse tensionamento, esse fator de tensionamento, ele vai ser diferente, por exemplo, se eu trabalhar com passe de 3, com passe de 2, com passe de 1, ok? Quanto menor o passe, a tendência é que esse fator diminua. Ok? Mas enfim, especificou. Eu já especifiquei, eu quero 1800 e eu quero que seja sempre passe de 3.2 para MDF de 16. Beleza? Então, feito isso, desenha e vê qual é o resultado. Na minha, poderia apresentar tanto mais 1 quanto menos 1. Beleza? Daí outra coisa importante que você precisa saber.
existe a possibilidade de dois sentidos de corte, que seria o corte horário, vamos colocar aqui um Hzinho, e o anti-horário, que seria aqui um A. Nos programas está especificado da seguinte maneira, pelo menos no Aspire está como subida quando for horário, e convencional quando for anti-horário. Qual é a importância disso daqui? Isso daqui determina em que sentido vai ser feito o tensionamento, beleza? Quando você está cortando no horário, que também é a rotação da máquina, a tendência é que se aumente sobre o vetor. O que isso quer dizer? Se eu estivesse recortando no sentido horário essa peça aqui, de 40 por 40, ela provavelmente, com o fator de tensionamento, ela sairia com 41 por 41. Quando se corta no sentido anti-horário, a tensão é contrária aqui. Então, a tendência é diminuir sobre o vetor. Então, se eu estivesse recortando esta peça no anti-horário, ela sairia com 39 por 39. Beleza? Então, acho que ficou fácil de entender. Quando estiver cortando no horário, o tensionamento vai sempre aumentar sobre o vetor. Então, aquela folga que tiver vai aumentar. Se for anti-horário, essa folga vai diminuir. Porque quase sempre a máquina ela vai apresentar uma folga do ponto central, tanto para mais quanto para menos. Beleza? Então, vamos lá. Neste caso aqui, eu sei que determinei isso daqui. Pode apresentar isso daqui ou isso daqui. Eu sei que o fator de diferença aqui de tensionamento da minha máquina é 1. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Para não mexer no desenho, o que faria com que o desenho só ficasse correto para a sua máquina, o que você vai ter que alterar é na hora de determinar o corte. Beleza? Então, dessa maneira, esse arquivo ele pode funcionar para você, pode funcionar para mim e para qualquer outra pessoa, já que ele está desenhado corretamente. Só que a diferença da sua máquina pode não ser a diferença da minha. Então, não seria interessante você desenhar já com a diferença para a sua máquina. Não teria como você disponibilizar esse arquivo para uma outra pessoa. Beleza? Então, você desenha. Então, eu sei o seguinte. Vamos fazer maior aqui agora. Antes eu utilizava a fresa de 3 milímetros. Essa é a fresa de 3 milímetros. Vamos supor que a gente está trabalhando com o corte horário. Ela está fugindo aqui, ó. Como está dando 1 milímetro, ela está fugindo meio aqui e meio aqui. Beleza? Somando os dois, eu sei que é 1. Beleza? Então, na hora de determinar o corte, é que a gente vai fazer a modificação, beleza? A máquina não sabe que, tipo, esse limite de 40 por 40 é um limite, entendeu? O que ela faz é, com base na sua ferramenta, ela vai determinar onde a máquina vai se movimentar. Ou seja, na metade aqui, ó. Ela vai criar uma linha imaginária em volta do seu vetor. Uma linha imaginária. Como a fresa é de 3, essa linha imaginária, ela está a 1,5 milímetro do vetor que você quer preservar. Isso que ela entende, beleza? Então, a gente vai compensar essa diferença aqui que está dando, que é de 1 milímetro, fazendo o quê? Dizendo para a máquina que a nossa ferramenta, ela tem 2 milímetros. Beleza? Que seria a diferença que tem. A diferença que tem do tensionamento. O que ela vai fazer? Então, ela vai criar essa linha imaginária 1 milímetro longe do vetor. 1 milímetro longe do vetor. Porém, fisicamente, a ferramenta continua tendo aqueles 3 milímetros. Beleza? Então, a ferramenta ela vai estar posicionada o centro dela aqui, mas metade dela aqui, ó, já vai estar sobre o vetor. Beleza? Então, quando ela começar a trabalhar aqui, aparecer esse tensionamento, e já é na hora que ela inicia, ela vai folgar para fora. Então, ela vai correr para o lugar correto.
ela vai ser tensionada para fora, beleza? E com isso ela vai percorrer o vetor exatamente aonde precisa ser, levando aquela consideração do sentido do corte horário ou anti-horário, beleza? Da mesma maneira que se fosse a ferramenta de 3, beleza? Que estaria primeiramente posicionada aqui. E eu fizesse esse corte no sentido anti-horário, ele iria comer o vetor aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso posicionar ela mais longe do vetor. Então, eu digo, no caso aqui, que a ferramenta tem, ao invés de ter 3, ela tem 4, beleza? Então, com isso, a linha imaginária ficaria a 2 milímetros. Porém, quando ela começasse a trabalhar em função do anti-horário que ela corre aqui para dentro, o que acontece? Ela diminuiria e encostaria na linha do vetor, fazendo o corte perfeito, beleza? Então talvez fique um pouquinho complicado, às vezes assistir de novo ajude, mas é isso, você tem que descobrir esse fator de diferença, beleza? Fazendo testes na prática. Você pode até fazer o convencional e o subida ou horário anti-horário, mas geralmente fazendo um deles só você já descobre. Então é 40 por 40, se é o 41 por 41, é mais um que você tem que adicionar na ferramenta, beleza? Aí entra o fator de para onde você vai cortar. Se você precisa especificar que a sua ferramenta é maior do que ela realmente é ou se ela é menor. Se você especifica que ela é menor, ele vai aproximar a ferramenta da linha de vetor, só que na hora de cortar você tem que fazer o tensionamento contrário, beleza? Então aqui na prática, ó, veja isso daqui. É 40 por 40, onde eu queria preservar a peça. É 40 por 40, onde eu queria preservar o buraco. Beleza? Quando foi para fazer a ferramenta, quando foi para preservar a peça, o que eu fiz? Eu coloquei para que ela fosse cortada no anti-horário, só que eu especifiquei que a minha ferramenta ela era maior, beleza? Ou seja, como ela era maior, ela foi posicionada um pouco mais longe do vetor de corte, que seria aqui, ó, o limite da peça. Na hora que ela começou a trabalhar, ela se aproximou, beleza? Então aqui foi feito em anti-horário quando eu quis preservar, tá? Colocando a peça como prioridade. Agora aqui no furo, o que eu fiz? Aqui eu especifiquei que a ferramenta era menor, beleza? Então coloquei a diferença para menor e coloquei para fazer o corte no horário. Quando é o corte horário, ele sempre aumenta. Então ele se aproximou do limite aqui, beleza? E o resultado foi isso. Opa. Vou virar aqui esse encaixe sem necessidade de lixar. Então tá aí. Agora, se eu faço os dois cortes, seja tanto no horário quanto no anti-horário, não daria encaixe de jeito nenhum. Ou ficaria muito folgado, ou ficaria muito apertado ao ponto de não encaixar, beleza? Então é isso aí, galera. Acho que é um assunto complicado, mas acho que vale a pena. Vai evitar aí que vocês tenham um trabalho adicional, beleza?